eu for lá, se eu pregar lá, eles não gostarem da minha palavra, e eles quiserem me matar, e eles começarem a me esfolar vivo. Então, talvez, Jonas não foi cumprir com a missão de Deus, porque ele tinha medo. E muitas vezes o medo daquilo que vão falar de nós, daquilo que vão nos perseguir, nos trava e nos impede de fazer a obra de Deus. Quantas pessoas que hoje não fazem mais a obra de Deus e não querem assumir uma responsabilidade na casa de Deus, porque tem medo daquilo que vai ouvir, daquilo que vão falar dele. Segundo, pode dizer que Jonas não foi porque ele era muito nacionalista. Jonas tinha o seu coração em Israel. Jonas, ele estava vendo além, como todo nacionalista, fica olhando além e cria na cabeça algumas teorias de conspiração. Ainda que nesse ponto Jonas estava certo. Ele diz, eu vou lá, eu prego, mas aquele povo vai destruir a gente. A Assíria está tornando uma grande nação. Vai chegar um momento que eles vão vir destruir Israel, como de fato aconteceu no ano 722. A Assíria destruiu Israel, o reino do norte deixou de existir. Ele está dizendo assim consigo, então é melhor que eles morram, é melhor que eles sejam castigados por Deus, destruídos por Deus, do que eles futuramente vir e nos destruir. Muitas vezes também nós temos esse pensamento, para nós não pregarmos para outros, para nós não buscarmos outro lá fora. Porque às vezes nós amamos tanto a nossa igreja, nós amamos tanto o nosso grupo, que nós não queremos permitir que outro entre, porque aquele outro pode trazer discórdia, porque aquele outro pode trazer um novo costume, aquele outro pode trazer um desconforto para o nosso grupo. Eu lembro de uma jovem de mocidade, que eu estava tentando unificar a mocidade, e ela falou para mim, ela disse que não queria que a mocidade dela, que ela era líder, se misturasse com a mocidade da outra igreja, porque ela dizia, eles vão nos corromper. Aquela mocidade não tem Deus. Se nós nos unir a eles, eles vão nos corromper. Ora, querido, a igreja de Cristo Jesus, nós não temos que ser influenciáveis. Nós temos que ser pessoas que influenciam. Se eu tenho medo de que o outro me corrompa, é porque eu não tenho convicção daquilo que eu ensino, daquilo que eu creio. Porque se eu tenho convicção no que eu creio, ninguém muda meu pensamento. Porque eu tenho convicção. Então, isso também é um problema, assim como foi para Jonas, para nós. Terceiro, e eu vou encerrar com esse, ainda que tem 9 sugestões para poder acreditar porque Jonas não foi. Mas aí é um pensamento meu particular. Eu penso que Jonas não foi porque Jonas tinha traumas no seu passado. Eu disse que ele era filho de Amitai, o profeta. O profeta que se acredita, que foi um daqueles 7.000 escondidos, que foi perseguido por Jezabel. Ele sabe, ele crê, que ele também será perseguido. Ele lembra do que aconteceu com seu pai. Ele lembra o que aconteceu com a sua família, quando tiveram que ser escondidos para não ser mortos por Jezabel. Os traumas daquilo que sua família vivenciou, talvez é um peso sobre ele, para ele não ir para Nínive pregar a palavra. Fora que ele vai dizer depois para Deus, que ele não queria ir lá pregar, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que se ele pregasse, e aquele povo se arrependesse, então a palavra dele ia cair por terra. A palavra dele caindo por terra, ele seria considerado como um falso profeta. Então os traumas que ele vivenciou no ministério profético o impede de desenvolver aquilo que Deus está mandando ele fazer. Então ele quer fugir da presença de Deus. Eu conheço obreiros
que pastorearam, que lideraram, e hoje não querem nem saber de igreja. Hoje não querem nem saber de liderar nada. Eu conheci um obreiro que ele era auxiliar numa congregação, e ele não concordava com nenhum pastor, porque ele achava que estava errado, todo pastor estava errado a maneira de pastorear. Aí Deus é o Deus que julga no tempo certo e revela as coisas como são. Aquele homem, ele criticava um dos homens mais santos que eu conheci, que era até o tio dele, que era o pastor. Ele não concordava. Ele achou que igreja era fácil pastorear. E aí então, o pastor setorial do setor da onde eu congregava em Campinas, deu a ele uma congregação. Um ano, nunca mais ele quis assumir qualquer liderança na igreja. Um ano apenas que ele foi pastor. Ele abriu mão do pastorado. Ele abriu mão de qualquer liderança. E ele sentou no banco e nunca mais falou nada. É lógico que aquilo foi bom para julgá-lo, para ele ver o quanto que ele errou no procedimento com os pastores que ele auxiliou. Mas também revela o trauma que causa, muitas vezes, um trabalho na igreja, que nós nunca mais queremos fazer. Em qualquer trabalho, não estou falando só de pastorado, estou falando também de liderança de departamento infantil, ciclo de oração, mocidade. Porque muitas vezes o povo é duro de coração, irmãos. Muitas vezes nós, e digo nós porque eu também estou debaixo de autoridade, também tenho um pastor sobre mim. Muitas vezes nós somos mal com aquele que nos lideram. Nós queremos ser compreendidos, mas nós não queremos compreender. Há pessoas que falam o que quer para o seu líder. Mas quando você vai falar a mesma coisa que ele fala, ele se quebra, ele afasta, ele some, porque o pastor, o líder me magoou. E você só usou a mesma palavra que ele usou para falar com você. Jonas estava traumatizado com o ministério. Quando você lê 1 Coríntios, deixa eu ver se eu não estou enganado. Acho que 2 Coríntios, melhor dizendo. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 11 e 12. É a palavra de um apóstolo que deu a sua vida pela igreja. A palavra de um apóstolo, eu vou abrir aqui outra versão, a versão Nova Tradução, apenas para dar uma outra visão do que eu vou estar lendo aqui. Mas um apóstolo que deu a vida pela igreja. O apóstolo que se sacrificou pela igreja de Corinto. Mas olha o que esta igreja vai fazer. Olha, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 e 12. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Pode dizer, o meu coração está dilatado. Está totalmente aberto. Está totalmente quebrantado. Está totalmente flexível. Aí fala assim, ó. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Está dizendo que o amor dele não é correspondido. Na NTLH vai dizer da seguinte forma, uma tradução mais fácil para se entender. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. E eu não estou falando aqui de Saulo Amorim, não. Estou falando aqui desses pastorzinhos, e eu me coloco no lugar junto com eles. Não. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Pessoal, o meu coração está aberto por vós, para vós, mas o vosso coração está fechado para comigo. Paulo resistiu todos os traumas.
Se você puder ler o capítulo 6 de 2 Coríntios, você vai ver todo o sofrimento do apóstolo Paulo por amor àquela igreja, por amor à salvação de almas. E todavia, o retorno que ele teve foi perseguição dos próprios crentes. Quando ele está na cadeia, próximo à morte, ele fala assim: todos me abandonaram. Homens por quem ele deu a vida. Homens por quem ele se sacrificou. Ainda que ele tinha direito, ele fala: nós temos direito porque o trabalhador adquire o seu salário. Mas ele não usou de usurpação sobre a igreja. Ele trabalhava fazendo tenda para não pesar sobre ninguém e dando a sua vida, gastando e se deixando gastar. Isso causa traumas em muitas pessoas na igreja, que fogem de responsabilidade, que fogem de uma liderança, que fogem de trabalhar na obra, porque ele vê o sofrimento que outros tiveram. E Jonas, então, ele foge. E é interessante que quando você lê o versículo 3, você vê que fugir da presença de Deus sempre será uma descida. No versículo 3, diz que a primeira descida dele foi para Jope, e descendo a Jope. Ainda diz no versículo de número 3, que ele desceu para dentro do navio. No versículo 5, diz que ele desceu ao porão do navio. No capítulo 2, versículo 6, ele diz que descia até os fundamentos do monte, lá no mais profundo lugar, ele desceu. Ele diz que ele esteve na cidade aonde os portões se fecham e ninguém abre, que é a morada dos mortos. Fugir da presença de Deus sempre será uma descida. Fugir da presença de Deus, fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida, sempre será de mal a pior. Eu vou repetir. Ele desce da sua cidade para Jope. Em Jope ele desce para dentro do navio. No navio ele desce para o porão do navio. E depois ele vai descer para a profundeza dos fundamentos do monte. Queridos, Deus não quer que a tua vida seja uma descida. Deus não quer que a minha vida seja uma descida. Mas todas as vezes que nós fugirmos da presença de Deus, todas as vezes que nós fugirmos daquilo que Deus tem para nós, a nossa vida será uma descida, até chegarmos na sarjeta. Quando nós fugimos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu lembro-me de Davi, quando você lê 2 Samuel capítulo 11, diz que no ano que os reis vão à guerra, Davi não foi. Ele mandou Joabe e o seu exército, ele ficou no seu palácio. E quando ele ficou no seu palácio, no seu terraço, ele viu lá embaixo Betseba tomando banho. E aquela falta de compromisso de Davi com a obra de Deus fez ele cometer um adultério, fez ele cometer um assassinato e fez com que a espada viesse contra a sua casa. Porque diz a Bíblia que quando o profeta Natã, ele conta para uma parábola, tinha um homem que tinha uma ovelha só, que era querida dele, ele abraçava, ele beijava e tal, e tinha um outro homem muito rico que tinha muitos animais. Mas esse homem rico, ele recebeu uma visita, ao invés dele matar um dos seus animais, ele foi lá e pegou aquela única ovelha que aquele homem tinha, matou. O que esse homem tem que fazer com ele? Davi diz assim, tem que matar esse homem. Quando ele diz isso, o profeta vira à mesa e diz, esse homem é você, Davi. Aí Deus fala, eu te dei todas as mulheres de Saul, e se fosse pouco eu lhe daria mais, mas você pegou a única mulher de Urias. Aí Davi cai e diz, eu pequei, me perdoa. Deus diz, o teu pecado já está perdoado, mas a espada não apartará da sua casa. Aí você vai ver a história da família de Davi. Aminão
violenta a sua própria irmã Tamar e comete um incesto com ela. Absalão, irmão de Tamar, vai lá e mata Aminon. Absalão se levanta contra Davi tem que fugir. Diz a Bíblia que Absalão, ele deitou com todas as mulheres de Davi em plena luz do dia. Depois, Absalão é morto. E quando Salomão começa a reinar, ele mata o seu irmão ainda. A espada não saiu da casa de Davi. Só foi descida. Porque o pecado tem consequência. Fugir da presença de Deus tem consequência. E Deus não quer que o mal venha sobre nós. E o mal vem sobre nós não é porque Deus manda, não. É nós que procuramos. Eu disse aqui domingo na escola dominical. Quando eu estou na presença de Deus, eu tenho as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Mas quando eu saio da presença dele, eu entro na presença do diabo. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem bênção na presença do diabo. O que tem é morte, é destruição. Então as coisas ruins que vêm contra a nossa vida, a destruição, a vergonha social, familiar. Não é Deus que manda, é eu que procuro. É eu que vou para debaixo da direção de Satanás. Fugir da presença de Deus sempre será uma descida. E por final, se encontra com o inferno. Porque a Bíblia diz para aquele que é sábio, o caminho do céu é para onde? Para cima. Se o caminho do céu é para cima, é subida. Por isso que a Bíblia diz que ele virá nas nuvens. Nós subiremos. Mas quando a Bíblia fala sobre o castigo eterno, diz que é lançado. Olha, se é lançado é uma coisa que está abaixo da onde está sendo jogado. Aleluias. Deus não quer que nós desçamos até o inferno, mas Ele quer que nós subamos até o céu. Então, fugir da presença de Deus nunca será um bom negócio para ninguém. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos aprender nesses 3 primeiros versículos de Jonas. Que nós devemos estar buscando a presença dEle. Buscando a face dEle. Buscando a glória dEle. Independente do que possa vir contra nós. Mas nós sabemos que se estivermos com Ele, a bênção dEle está